Olá pessoal, eu sou Cláudio Cardoso, esse é o Collab Trends, o podcast de entrevistas do Banco Alfa, que nasceu no nosso programa, o Alfa Collab, por isso o nome Collab Trends. Aqui a gente conversa sobre tecnologia, transformação digital, sustentabilidade, transformação cultural também, e hoje o papo é bastante forte sobre isso, porque aqui eu reuni 3 amigos, na verdade, 3 pessoas que eu acompanho e admiro, a turma do 3 Tons de RH. Então a gente vai conversar sobre pessoas. Então temos aqui hoje a Valéria. Valéria, que alegria ter você aqui. Eu que tô, nossa senhora. Uma verdadeira honra para o programa de inovação. Você é uma grande parceira. Valéria Fernandes, ela é diretora de Gente e Gestão do Conglomerado Financeiro Alfa. Ela é formada em Engenharia de Produção, com MBA em RH e especializações em Administração, Finanças, Criatividade, olha que bacana, e Inovação. Bom, o resumo da turma tem que parar por aqui, porque são currículos incríveis. A gente também está aqui com o Roberto Freitas, que é um profissional de RH. Ele é economista e empreendedor, tem pós-graduação em Business Administration pela FGV, BSP e Dom Cabral. Bom, e temos também aqui o nosso Sérgio Nogueira, também profissional de RH, administrador de empresas, com MBA em Gestão de Pessoas pela USP. Então é uma turma aí muito experiente. A gente pode conversar aqui com profundidade sobre o tema. Valéria, vou começar com você, né? Ladies first. Oh, meu Deus. E começar pelo podcast que vocês fizeram. Como é que surgiu legal essa ideia aí do 3 Tons de RH? Para quem ele se dirige? Que valor ele entrega? Conta pra gente. Olha, primeiro eu tenho que falar, né? Como a gente está feliz de estar aqui, né? Com você, Cláudio, que particularmente admiro demais. Muito obrigado. E nesta iniciativa maravilhosa, né, que é o Alfa Collab Trends, que a gente sabe quanto de impacto ele tem gerado, né? Acho que trazendo novas ideias e fazer parte disso é uma honra. Bom, rapidamente a nossa história. Nós vamos completar agora 3 anos, né, meninos? E foi, assim, de uma forma muito sem imaginar que nós teríamos 3 anos de história. Nós somos amigos há mais de 20 anos, nos conhecemos na época do ABN Real, trabalhamos juntos, colegas da área de recursos humanos, e de lá para cá nós sempre nos reunimos. Então, nós tínhamos o hábito, né, de sair para conversar sobre recursos humanos, e a gente sempre comentava sobre o que acontecia no dia a dia, né, as dificuldades, sempre nos ajudamos, né, sempre nos apoiamos muito. Bom, e aí na pandemia não deixamos de fazer isso, só que fizemos de forma virtual, né, via vídeo e tal. E aí num desses bate-papos veio a ideia assim, gente, a gente devia compartilhar, né, esses insights, porque essas conversas, na verdade, sempre nos ajudou, nos trazendo insights, porque é vida real. A gente falou, a gente acha que a gente consegue trazer um novo olhar, né, sobre a discussão das práticas de gestão de pessoas, que é o olhar da vida real. Porque, claro, tem muita coisa interessante na internet, né? Temas, teorias, mas talvez falte um pouco quem fale sobre os perrengues que a gente passa, sim, as dificuldades. E foi esse o mote, né? Começamos de uma maneira despretensiosa e estamos até hoje, temos mais de 200 vídeos publicados, onde nós queremos nos dirigir para quem? Para o profissional de recursos humanos, para o empreendedor, né? Aquele gestor, muitas vezes recém-promovido, ou aquele que já tem um pouco mais de experiência também, né? A gente tem percebido que as pessoas recebem muito bem, têm recebido muito bem. Já temos quase 3.000 seguidores num canal de nicho, né? Um canal muito voltado para um público específico. E queremos alcançar, além de São Paulo, né? Queremos alcançar o Brasilzão. E fortalecer, né, a imagem e a importância do profissional de recursos humanos, não é, pessoal? Exatamente, exatamente. Bem bacana. Porque o Brasil, né, tem muitas diferentes, quando a gente fala de recursos humanos, gestão de pessoas, são diferentes práticas. Sei que a gente está falando mais para o pessoal do mercado financeiro, mas
O mercado é muito mais amplo e diferentes realidades. Sim. Então é justamente isso, é tentar levar a informação, debater as nossas experiências. E muitas vezes de um jeito descontraído. Não somos iguais, temos opiniões diferentes. E a gente tenta construir essa comunidade, trazer opiniões, formar ideias, discutir o que está acontecendo aí, né, Roberto? Eu acho que esse somatório de experiência, né, de conhecimento, né, ele é útil quando a gente consegue transmitir para as pessoas as diferentes realidades, né? Porque às vezes a pessoa precisa de outros ângulos, né? Olhar outros ângulos, né? E para isso a gente consegue trocar, a gente dá a nossa opinião e a gente chegou à conclusão de que a melhor forma de contribuir para o mundo de RH, né? Para o mundo empresarial, né? É trocando, né? É chamando e aprendendo também, porque a gente chama muita gente para discutir, para falar sobre temas, sobre coisas novas, né? O mercado de trabalho evoluiu, né? Então as necessidades de gestão elas mudaram, né? Então acho que tem um aprendizado, mas tem também um prazer da gente contribuir, né? Dando o nosso que a gente humildemente aprendeu ao longo dessa carreira, né? Bem legal. Antes da gente começar o programa, a Valéria e os meninos aqui. Eu chamo eles de meninos, né? Eu tô querendo entrar nessa. Entra, por favor, você já faz parte. Mas eles me indicaram uma coisa muito interessante. Olha, a gente está falando de RH, o impacto do RH nos negócios e a questão da transformação cultural, né? Que hoje é uma pauta importantíssima, né? Porque, sem dúvida, isso sempre foi uma permanente na história da humanidade, grandes transformações, mas estamos certamente em um dos momentos de pico, né? De grande intensidade, o digital, móvel, dados, houve uma disrupção mesmo da sociedade e, claro, o RH nessa questão. Eu vou fazer uma provocação aqui e botar na mesa, tá? Que é o seguinte... Ok, tem o impacto do RH nos negócios. O RH almeja influenciar também na estratégia do negócio? Queria ouvir vocês. Bom, eu queria começar com essa aí, porque, vamos lá. De um lado, tem tudo isso que você mencionou, né, das questões da tecnologia, a disruptura, o posicionamento. Por outro lado, tem toda uma outra pauta também que surgiu nos últimos tempos. Que a gente fosse falar aqui, ficaria meses, né? Em termos de diversidade, de equidade. Ou seja, as transformações da sociedade que se aceleraram, vários temas surgiram, o ISG, a gente foi um dos primeiros Lembra, gente, quando a gente trouxe os convidados para falar de ISG, mal a gente sabia, então a gente foi aprendendo, diversidade e inclusão, então tem nenhuma outra pauta forte que surgiu. Então agora o desafio para os profissionais é justamente esse equilíbrio. Sim. A disruptura, a tecnologia, indiscutível, a gente já tratou esse tema várias vezes no nosso canal, da questão da influência, da questão da visão sobre o resultado. Cada vez mais a gente tem que estar conectado para justamente nesse mundo de coisas que estão acontecendo simultaneamente, o profissional poder priorizar. Nós vamos aqui, vamos a outra linha, a questão da cultura organizacional, que é fundamental. Então tem muita coisa acontecendo, né, gente? Muita coisa fervilhando e borbulhando. E isso vocês acreditam que isso tem impactado no desenho da estratégia dos próprios negócios? Acho que sim, eu acho que a própria necessidade das empresas, né, nesse contexto completamente diferente que é hoje, né, se a gente olhar há 10, 15 anos atrás, né, talvez o processo de gestão de RH era muito mais cartesiano, né, até mais fácil. Mas ao longo do tempo, né, as coisas mudaram, né, as pessoas querem se incluir mais, né, tem uma necessidade de ser mais colaborativo, que as pessoas têm uma responsabilidade, né, e como é que a gente faz a gestão, né, com essa mudança, né, de comportamento que existem, né? Eu acho que o RH ajuda exatamente para ajudar a construir, a moldar a empresa, né, com as pessoas conectadas com os objetivos estratégicos da empresa. Né? Então, para fazer isso, você tem que mostrar que tem significado o trabalho dela. Né? O que ela faz tem sentido, né? E vai gerar algum resultado. Você tem que medir isso. Então, não dá para você ser totalmente etéreo, né? Mas não dá para ser totalmente objetivo e cartesiano. Né? Você tem que combinar isso. Acho que é o grande desafio de RH exatamente fazer essas conexões, né? E mostrar para a empresa que fazendo essas conexões as pessoas vão seguir, a empresa vai produzir, vai gerar resultado. Que é exatamente o que a empresa quer, né? Gerar resultado. Sim. Né? Queria dizer aqui para os nossos ouvintes e espectadores, porque tem Spotify e YouTube,
que tem nos comentários, aqui na descrição do vídeo, tá lá o site do 3 Tons de RH, e você pode clicar lá e passar, inclusive, para os podcasts lá, os 200 podcasts, né? Incrível. Valéria, eu queria pegar um ganchinho aí, tá? Eu acho que você deve complementar aí alguma coisa aí que o Sérgio e o Roberto falaram, mas eu queria puxar também o assunto digamos assim, de um dos drives aí de vocês, que é o apoio ao desenvolvimento pessoal, acesso a conhecimento, educação permanente, aprendizagem permanente. Queria deixar isso na mesa, mas por favor, complemente aí. Não, eu acho que tem tudo a ver com o desenvolvimento que você está trazendo agora. Eu acho que estamos num momento de evolução, né? Sem dúvida nenhuma, também com relação ao tema recursos humanos, que talvez um nome, até hoje em dia a gente vem debatendo um pouco sobre isso. O nome recursos humanos não é que ele é ruim, mas ele é um pouco limitador, né? Ele traz ali, né, um contexto de humano como um recurso. E né, não, é longe de ser um recurso, né? Pessoas é tudo. Então, quando você entende que esta área, ela olha pessoas, né? Ela se especializa na gestão de pessoas, isso ultrapassa funcionários, isso ultrapassa todas as relações que existem entre a empresa e o mercado. Isso envolve o mundo. Então, o olhar de quem trabalha nessa área, eu acho que ele também se expande nesse momento. E daí, eu acho que gera, de fato, a influência nos negócios. Porque se você enxerga que quem faz acontecer, quem traz resultados, quem traz negócios novos, são pessoas, seja de dentro, de fora, né, de outros países, enfim, de outras culturas, ao entender de pessoas, você consegue sim influenciar nas decisões relacionadas ao negócio. E pensar em desenvolvimento humano é pensar em desenvolvimento humano em todas as relações. E aí inclui o ESG, né? Inclui o tema diversidade. O nosso próprio nome traz o contexto de diversidade, né? De contribuição, porque são 3 tons, são muitos tons, né? E esse é o convite que a gente faz também. O desenvolvimento, eu penso que na perspectiva de extrapolar o conhecimento somente necessário para o hoje e trazer novas perspectivas e incluindo outros, né? Outros grupos. Eu acho que possibilitando o que o Roberto falou do compartilhar na prática, sim, que é o grande poder hoje das organizações. Quanto mais abertas elas estão à aprendizagem, a esse compartilhamento, eu acho que passou o tempo, né? Eu não posso falar isso, porque se eu falar isso, eu vou perder, né, o meu valor. Não. Quando você compartilha, você amplia o seu valor, porque não existe compartilhamento sem uma troca. Eu acho que eu enxergo esse como um caminho. Fantástico. Roberto, Sérgio, vou fazer uma provocação para vocês dois. Uma das pautas da gente, da inovação, aliás, eu queria falar uma coisa assim importante, que para mim é importante. Inovação é projeto de longo prazo. É bem contraintuitivo isso, porque eu acho que a maioria das pessoas pensa que na inovação tem os 2 meninos na garagem lá do Vale do Silício, ficaram ricos em 2 anos, né? Assim, essa é a ideia. Mas a transformação, ela é, digamos assim, um dos vetores de manter, assegurar ou aumentar as chances de perpetuação do negócio. Exato. Porque o negócio está aqui e aqui, ele vai ter que se mover, certo? Ele se move, entre outras coisas, com inovações, né? Que, no fundo, é uma parceria com pessoas. Claro, pessoas e grandes ideias. Normalmente, pessoas talentosíssimas. Os inovadores são pessoas diferentes, assim, nossa, são incríveis, né? Trouxe toda essa história, desculpem ter falado demais, mas para provocar essa questão. A gente fala muito de transformação cultural. Eu imagino que isso é uma pauta que vem de muito tempo, tá? E vocês são todos 3 profissionais de carreira com grande experiência. O que é que mudou?
Mudou alguma coisa nessa questão de transformação cultural? Intensificou, acelerou? Ou é diferente a forma agora como se aborda? Essa é a minha questão. Vai lá, Sérgio. Assim, gente, uma das primeiras, nas nossas, como a Valéria descreveu, nos nossos bate-papos, quando a gente encontrava informalmente, sempre passava o tema de transformação, né, gente? Você viu que aquilo mudou, que aquilo... E para mim tem duas dimensões. Tem uma grande parte que é a mesma, porque nós somos espectadores privilegiados desse mundo do trabalho, das mudanças que aconteceram nos últimos tempos, vamos dizer assim. A gente acompanhou os vários ciclos da economia e por trabalhar muitas vezes em empresas multinacionais, a gente conseguiu, capturava mudanças não só no Brasil, na região, mas mudanças globais. Isso, claro, afetava. Então a gente foi espectador, atuou, tinha que fazer alguma coisa, tinha que estudar, a gente se preparava, era pauta das discussões, das visitas globais, internacionais. Bom, então tem muita coisa que é comum. E também eu acho que tem outras coisas que são ingredientes novos nesse caldeirão, né? Que é justamente a questão da sociedade, do posicionamento, daquela questão, a pessoa é diferente, é uma pessoa dentro da empresa diferente fora, tem que saber separar. Ou seja, vários paradigmas foram caindo e eu concordo com você, essa sede de mudança rápida e de resultado muito rápido. Então tudo isso tá nesse caldeirão. Então tem coisas, recapitulando, tem coisas que são muito comuns e tem coisas novas. Claro, sempre vai ter coisa nova porque o mundo, a sociedade está em constante transformação. E tem gente que não acha que afeta, tem gente ainda que acha que tem que deixar fora, tenta blindar. Gente, pelo amor de Deus, não existe isso. Não tem como blindar em diferentes segmentos no Brasil. A gente fala de temas para certas pessoas, certas gente, o quê? Gente, conectar, tá antenado, não fechar, não blindar, e não existe isso. O que eu acho interessante assim que as mudanças sempre aconteceram, né? Só que de um tempo para cá, né? Na realidade, assim, desde de que o mundo existe, né? Essa mudança ela tem acelerado, né? É o que a gente chama que é mudança exponencial, né? Então hoje as coisas mudam muito mais rápido, né, do que há 10 anos atrás, né? Então, como RH, a gente sempre pensava, a pessoa tem que fazer um processo de gestão de mudança bem estruturado, porque senão pode dar problema, né? O que acontece é que hoje a velocidade é tão grande que tem que estar dentro da essência do profissional, não um profissional de RH, mas um profissional da empresa, que ele tem que se adaptar e ele tem que mudar e gerar resultado a despeito da mudança. Então, por isso que a gente fala algumas teorias, por exemplo, há muito tempo de resiliência. Vocês que são engenheiros sabem disso, né? Assim, a resiliência é a condição de você ser flexível em ambiente adverso. Né? A mesma coisa em relação a outra teoria de ser do antifrágil, né? Que a gente comenta bastante aqui, assim, a despeito de tudo que acontece, a pessoa está aprendendo e está evoluindo. Então são coisas que a gente precisa ajudar os profissionais, né, introjetarem isso e conseguir se adaptar, porque as mudanças vão acontecer. E como você falou em relação à inovação, é um dos recursos para você lidar com essas mudanças. Mas, ao mesmo tempo, o desafio das empresas você inova, mas como é que você instala isso? Como é que você se prepara para, em cima dessa inovação, você mudar lá na frente? Né? Então, você tem que ter metodologia, né? Então, a gente fala de novo metodologias ágeis, que é uma coisa que hoje é presente, né, em todas as organizações. Né? Você vai num ambiente não só de tecnologia, mas de uma maneira geral, as pessoas têm que ter metodologia ágil para sempre aprender e atender às necessidades da empresa, do cliente. Né? Então, acho que essa questão realmente ela vai evoluir e ao longo do tempo ela vai ser muito mais, vai exigir muito mais dos profissionais, porque a velocidade ela vai ser constante, né? Sim. E eu diria que tem mais um desafio, né, para o profissional que escolhe atuar com pessoas, né? Principalmente nessa área que a gente deseja e trabalha para que ela seja uma área de influência. É importante que ele esteja um passinho na frente. E isso pode trazer uma certa pressão, não é simples. Estar um passo à frente é saber ler os sinais do mercado. É estar antenado com o que acontece, às vezes até antes das percepções internas da organização.
e atuar como um propulsor, um alavancador desse novo, um provocador. E fazer isso com estratégia. Não é fácil, é uma missão importantíssima. Criar estratégias para, a partir dessas provocações, poder de fato impactar em mudanças de rumos. E saber que em alguns momentos você dá um passo para trás, o outro você tem que dar um passo para frente, o outro você tem que dar 2 para trás, já pensando que daqui a pouco você vai dar 3 para frente. Eu acho que é o papel, né, do gestor de RH, deste momento e para o futuro, é se posicionar nesse lugar, né? É claro que depois ele tem que fazer tudo isso acontecer, com todas as ferramentas, com toda a estratégia e processo para fazer isso acontecer. Mas eu acho que o primeiro passo mesmo, e que ele tem esta condição de fazer, é ter essa leitura anterior. Então a gente sempre fala no canal, né, que os profissionais dessa área precisam se preparar continuamente, buscar conhecimento em áreas diferentes. Então faz muito tempo, né, que nós não olhamos somente para temas relacionados a recursos humanos, olhamos todos os outros temas. Então, vamos para a escola, aprender sobre inovação, aprender sobre outras áreas, finanças, marketing, comunicação é fundamental, né, Cláudio? Opa! Comunicar ideias, vender, no bom sentido, né? Vender ideias, né? É fundamental. Muito, muito legal. Eu estava aqui, enquanto vocês falavam, eu estou me inspirando aqui, mas eu sou leigo no mundo, né? Eu pensei, puxa, ser um profissional de RH, você chega lá para liderar essa área, por exemplo, ou co-liderar essa área. E eu imagino a jornada que vocês fazem de mergulho na organização, sei lá, no desenho físico, que também impõe uma certa estratificações de cultura, relações de cultura, os hábitos daquele lugar, a cabeça do fundador, que às vezes até já se foi, mas estão lá. Eu queria ouvir um pouco de vocês sobre essa jornada de aquisição desse repertório para poder lidar com este cliente que vocês estão lidando ali na frente, que é uma empresa real, com seus desafios reais de sobrevivência, de manutenção, com as pessoas que estão lá e não outras. Queria ouvir um pouco sobre isso. Quem se candidata aí a abrir? Olha, você estava falando, eu estava relembrando os meus momentos onde eu tive que passar justamente, eu estava aqui relembrando, né? E, na verdade, quando você começa, você, de novo, tem que começar com algumas prioridades. Você tem que ter na cabeça alguns caminhos e rumos para fazer essa construção. Então, você tem ali um alvo. Mas, ao mesmo tempo, você tem que ter a cabeça aberta. E eu acho que é um momento de muita... que você recebe. Tem que ouvir, tem que... Só que você não tem muito tempo para isso. Você tem um tempo limitado para ouvir, para mergulhar, para absorver, né? Para conectar pessoas, os diferentes públicos, mas lá atrás estão as suas prioridades. Você foi contratado, você tem uns objetivos, você recebeu algumas missões para você já começar a entregar. Então, na verdade, isso é muito interessante, essas questões paralelas que você vai construindo. Então, por um lado, você está construindo relações, conectando. Por outro, você já está olhando nas suas missões, os seus objetivos. Por outro lado, você já está um pouco olhando o futuro. Por outro lado, você já está fazendo um diagnóstico. Você tem que fazer um diagnóstico, até para voltar para uma pessoa assim, olha, a tua percepção está correta, não está correta. Então, é um balanço muito interessante. Você tem que ter... Aí que eu acho que a experiência ajuda muito, né? Quando você passa por momentos como esse... E nós já fomos consultores, então tudo isso é a tua bagagem que te ajuda mais rápido possível fazer essa conexão do momento zero até, dizem o famoso 90 dias, né? 90 dias que você tem que já ter um plano, ter uma ideia, já ter uma ação, já mostrar quem você é, o que você pretende. Então é bem interessante, dá uma arrepiada assim quando eu lembro. Quer complementar? O que eu acho interessante assim, que esse processo todo de entendimento, né, que uma das etapas, né, que a gente... ele acaba gerando uma série de insumos que, quando a gente estrutura e vai discutir, né, desafia quem demandou, o head, o presidente, o CEO,
né, em algumas coisas, né, e tem que fazer algumas escolhas, algumas até dolorosas. E às vezes a gente percebe, né, o CEO, né, o dono, recuar, né, porque ele não esperava que aconteceria esse tipo de identificação, né? Então acho que esse é o momento da verdade, né? Porque em determinados momentos eu já vi situações em que o CEO fala assim, não, legal, vamos fazer só esse pedaço. Só que esse pedaço assim, é a linha d'água, você não vai mudar, você não vai criar transformação. Né? Se você tem que gerar resultado em determinado momento, você tem que mudar a estrutura de funcionamento, de valores até, de como é que você recompensa, né? Então esse tipo de coisa pode gerar realmente uma ruptura dolorosa, né? E o CEO tem que comprar essas coisas. Então assim, eu acho que a mensagem que a gente diz assim, cuidado com o que você vai pedir, né? Porque você pode chegar à conclusão que você tem que mudar totalmente a tua linha de gestão, né? Até rever alguns produtos, porque você vai chegar à conclusão que esses produtos não são rentáveis, mas é fácil hoje. Tem um cara que cuida dessa parte comercial, tem uma dinâmica, e o cara contratou as pessoas iguais a ele, e esse ciclo ele está meio que estável. Na prática não está, né? Não está gerando resultado, né? Mas assim, aí ele tem que desconstruir isso. Então, assim, tem que existir a disposição, às vezes, para desconstruir, para construir, né? Então, e nem é sempre complexo, tem né? esse desejo, né? Nem sempre. Às vezes, você trouxe um ponto importante. Muitas vezes, quem contrata, né, quem busca um profissional, ele quer mais do mesmo. E quando existe ali um novo caminho que não está dentro do seu controle, do seu desejo, isso pode, muitas vezes, matar na raiz, né? Todo esse processo. Mas eu acho que, antes de tudo, o profissional ele tem que segurar um pouco a ansiedade, né? O que o Serginho falou, ele é importantíssimo. O começo você tem que ouvir muito e, através da própria experiência, né, entender qual que é o caminho que você vai seguir. E aí que é o interessante, não tem uma receita de bolo. Para cada empresa, há que se adaptar, né, à necessidade, ao momento, ao perfil. Uma multinacional é completamente diferente de uma empresa de dono familiar. Totalmente. Podem chegar no mesmo patamar de evolução? Sem dúvida. Mas os caminhos serão outros. E aí o profissional, ele tem que estar preparado para fazer isso, né? E aí eu acho que a experiência, ela realmente conta bastante, faz muita diferença. E, Cláudio, se você levar em consideração que a gente cada vez mais tem estruturas matriciais, Sim. Né, geograficamente, de negócios, isso aí dá mais uma pitada naquele caldeirão. Opa. De poder navegar, entender essa matriz, como é que ela funciona, como é que elas se cruzam, para você levar esse diagnóstico, desenvolver. Porque, na verdade, todos nós, eu acho que todo mundo de RH, quando é contratado, tem uma palavra que está na... Pelo menos eu escutei todas as vezes, que é transformar. Acho que o Roberto falou, Valéria, eles falaram nisso. Você veio para transformar, mudar uma realidade, um contexto. Então, você tem que ter essa visão, estar preparada. E entender o que é transformar, né? Porque transformar é uma palavra que cabe muita coisa, né? Evolução cabe muita coisa. Claro. E fazer essa... tangibilizar. Eu acho que esse profissional, ele ajuda a tangibilizar o que é essa transformação. Sim. O que é daqui para cá. O que é o ponto A e o ponto B, né? Nós, engenheiros, adoramos isso. Claro, né? Claro. Eu queria mudar talvez um pouquinho aqui, antes da gente ir para a conclusão, infelizmente, né? O tempo corre, né? Mas eu queria ouvir de vocês e oferecer isso aos nossos ouvintes e espectadores. O que é que vocês pensam aí do mercado de trabalho? Vou começar com você, Valéria. Como está o mercado de trabalho de RH e que coisas vocês gostariam de comentar nesse momento, no contexto atual? Olha, eu acho que rapidamente, depois da pandemia, eu acho que o mercado, né, para este tema em especial, teve um aquecimento importante. Por quê? Por que pandemia, Valéria? Porque teve que todo mundo trabalhar em casa, precisou ser um movimento rápido, claro, teve isso. Mas teve também a relevância daquele que entende de pessoas, né? Eu comecei falando sobre isso. Começou a perceber, puxa,
temos que lidar com uma situação que nós não estamos preparados, e essa situação ela impacta diretamente nas pessoas. Vamos chamar profissionais que entendem para nos ajudar, e eu acho que aí retomamos a relevância, né, desta área, que em algum momento ali anterior ficou um pouco, né, esquecida. Eu acho que voltou, e acho que é muito importante haver esse reforço positivo para o profissional que atua em recursos humanos também. Ele tem relevância na organização e ele precisa valorizar, né, este papel que ele tem na organização. Então, a toada, para mim, é uma toada positiva de crescimento. Né? As empresas estão buscando, as novas empresas que surgem, né, os startups, estão buscando profissionais de RH, né? Mas eu ainda acho que quando uma empresa surge, né, principalmente nacional, ela busca normalmente, primeiro, um profissional de financeiro, um jurídico, e quando ela melhora um pouco de números, ela traz alguém de RH. Eu acho, gente, se qualquer negócio é feito de pessoas, vamos refletir. Se trazer logo no início um profissional que pode ajudar nesse tema, não pode ser interessante? Sim. Aí é uma provocação, né, Cláudio? Boa provocação. Sérgio, Roberto, vocês querem comentar alguma coisa aí? Só para adicionar, né, eu acho assim que existe espaço, né, para profissionais de RH. A gente sabe que existem camadas específicas, né? Pega grandes centros, né? Tem demandas para um tipo de profissional de RH, centros menores, de repente é um profissional de RH mais tático, né? E até operacional, né? Mas assim, eu parto do princípio que para a pessoa se habilitar para o mercado, ela tem que ter repertório. Então não adianta você chegar numa empresa se você não souber as questões básicas mesmo, né? Assim, por exemplo, eu quero fazer esse tipo de remuneração, mas essa remuneração vai ser custosa, não vai apertar o botão certo para incentivar as pessoas, eu tenho que admitir as pessoas, eu tenho que ver a questão de encargos, eu tenho que ver a questão de benefícios. Essas coisas fazem parte que o profissional de RH tem que ter no seu repertório. Se não sabem, tem que saber demandar ou quem saiba para fazer a coisa evoluir. Então essa questão para mim é básica. E a outra que eu acho uma exigência importante é a pessoa conhecer do negócio, que é uma coisa que a gente fala há muito tempo, o RH tem que ser estratégico, conhecer do negócio, mas realmente conhecer do negócio a ponto de ser um interlocutor para falar do negócio. Né? Assim, olha, não adianta você achar que você vai vender muito, né? Se você tem o processo de inovação e de criação, ele é muito lento, porque você não tem gente, né, para dar resposta a essa necessidade organizacional, né, a necessidade do cliente. Né? Então, assim, eu acho que essa questão é importante, né? O profissional tem que se aprofundar nisso, talvez tem que se especializar em algumas indústrias, ok, quer ser mais amplo? Vai ser mais custoso, tem que aprender mais. Então, acho que isso, e a outra é conseguir fazer essa conexão de todas as teorias de RH numa questão prática e de resultado. Né? Então, isso é uma coisa que se desenvolve, né? Ou estudando, ou trocando, né, com outros profissionais, pegando experiência. Então, acho que tendo esses 3 pontos, eu acho que a pessoa está habilitada a conseguir uma posição de RH e gerar... Crescer, né? Sim. Sim, bacana. Cláudio, olha que interessante, né? Olha a minha reflexão, né, sobre a nossa conversa. Olha que temas interessantes relacionados à gestão de pessoas. Olha quantas dimensões, quantos aspectos diferentes, né? Então, para o profissional de recursos humanos que está nos ouvindo, para o próprio gestor que tem que contratar, tem grandes equipes, ou está vivendo um momento de complexidade, assim, você pode olhar tudo isso, amplia sua visão e sua capacidade. E complementando um pouco o que o Roberto falou, acho que tem uma coisa que eu tenho certeza que os profissionais de RH têm muito poder, e têm mais poder que eles pensam. Assim, eu posso fazer mais, mas não fazem. Então, para mim tem uma palavra que significa muito, que é a coragem. De olhar esse contexto, trazer e argumentar com base, com fatos, ter coragem de propor essas mudanças, mudança de rumo. Então, esse profissional bem preparado e qualificado, ele tem esse poder, ele tem essa capacidade e precisa exercer, ele tem que ocupar esse espaço.
é muito comum, eu humildemente vejo esse vácuo que alguém tem que ocupar, de liderar, de provocar, olha o que está sendo feito lá fora, o que está acontecendo, olha os resultados, olha, a gente precisa mudar a estrutura, desenho, cultura. Olha quantas coisas. Se alguém que está nos ouvindo aqui fizer uma lista de temas que a gente falou rapidamente, vai chegar uns 15 dimensões, assim, gente, a cabeça é capaz de fazer, bum, nossa, que doideira. Mas nada disso, para mim, falta coragem de propor, colocar na mesa, se expor. Realmente, e esse RH que pensa que vai agradar todo mundo, porque, como você falou, tem que lidar com diferentes públicos, isso não existe. Não existe. Sem resultado, sem visão, sem direcionamento. Olha, das 15 perguntas que ainda falta fazer, pessoal, eu tenho que escolher uma. Das 150, na verdade, não 15. E o nome do programa está aqui, né? Trends, tendências em inglês. E eu vou deixar essa última questão aqui para ouvir vocês rapidamente, 1 minutinho de cada aí. O que é que vocês veem como perspectivas, tendências, ou até onde a gente consegue enxergar aí para frente deste universo? O que a gente gostaria, né? A gente gostaria. Com otimismo, esperança. Exatamente. Eu acho que eu vou falar e aí, né, cada um. Eu acho que utilizar as informações. A área de recursos humanos tem muita informação, muitos dados, né? E transformar esses dados, né, em informações para a gestão, realmente usando a inteligência, hoje, né, o termo inteligência artificial, a favor da gestão do negócio, das pessoas, da melhoria. Eu acho que é uma jornada que as empresas começaram, ainda está no início mesmo, né? Tem muita coisa surgindo, alguns startups de recursos humanos já começam a surgir com este tema, né, em particular. Eu acho que é importante, se você está estudando, vale, né, olhar para esse assunto, né, Roberto? É um assunto que o Roberto, inclusive, adora, né? Ele estuda bastante sobre isso. Eu acho que a gente pode falar de várias coisas, né? Eu vou fazer aqui na Valéria e vou escolher uma, né? Eu acho que existe hoje uma necessidade uma cultura, né, de trabalho colaborativo, né? Então, assim, todo mundo tem que participar, todo mundo tem que dar opinião, as pessoas querem se sentir responsáveis, elas têm o seu valor, a gente tem que incluir, tem a questão da experiência do colaborador para ele se sentir incluído, né? Tem que dar diversidade para novas ideias, né? Mas é claro assim que, primeiro, o profissional de RH e a empresa ela tem que estimular isso, porque é uma coisa que gera valor, né? É claro que tem o seu risco, né? Quando você não gere bem esse trabalho colaborativo, né? Pode existir, de repente, lentidão nas decisões, pode existir, por exemplo, pessoas que não se incluem no processo porque não tem espaço verbal para lidar, pode existir, de repente, uma questão do líder não ser facilitador desse processo. Então, assim, existem riscos, né? Então, acho que é um assunto que a gestão tem que se ater, né? Porque não é só criar reuniões, questões do dia, como é que está teu chefe hoje, aí de noite, no final do dia você sabe como é que o seu chefe atuou. Não é só isso, né? Você tem que fazer um processo de gestão para existir resultado, né? Assim, eu acho que é produtivo, mas sempre tem um risco por trás se você não gerenciar direito essa questão do trabalho colaborativo. Bacana. Bom, eu vou pegar o viés da aprendizagem. Então, o desafio desse mundo de transformação constante é o reaprender, aprender, reaprender, o upskilling, reskilling, você pode, tem vários termos, mas a questão da aprendizagem, desenvolvimento da liderança, nesse novo contexto, eu sempre pego o viés humano, né? Uma coisa que sempre me pega. Mas, assim, tudo um aprendizado relacionado ao resultado. Então, a gente já viu muitas ações de desenvolvimento que não deram em nada, não estavam exatamente conectados aos resultados da empresa, o que sempre causou muita frustração de tempo, de investimento. Então, o que eu vejo as iniciativas de plataformas de inteligência que colocam, que te ajudam a aprender, a se desenvolver, os games, gamificação, ou seja, as várias iniciativas e várias experiências que estão acontecendo no sentido de desenvolver esse profissional. Isso eu acompanho com muito interesse e com muito otimismo aí.
Que bacana, viu? Olha, pessoal, voltem. Vocês já escreveram um livro juntos? Olha, Ainda não, né? É um Ainda não. sonho, né? É um sonho, é um sonho. Olha aí, fica aqui lançada então a provocação aí. Muitíssimo obrigado. A gente Uma honra abriu ser aqui convidado, a nossa conversa hoje falando, de certo modo, de uma grande transformação, né? Nós 4 nunca imaginaríamos sermos broadcasters, né? Podíamos estar há 20 anos nós estaríamos numa rádio, um negócio, um aparelho enorme, sei lá, na nossa rádio lá, Transamérica. Transamérica. E hoje, que mundo mudado, né, cara? Nós não somos profissionais da mídia e estamos aqui fazendo um programa que eu espero que seja bastante ouvido e visto, porque o que vocês trouxeram aqui foi maravilhoso, né? Maravilhoso. Então, pessoal, vocês já sabem, continue com a gente nos nossos canais do Alfa, tanto no YouTube como no Spotify. Nos acompanhe também pelo Instagram e pelo LinkedIn e a gente se vê no próximo programa. Hoje eu conversei com a turma do 3 Tons de RH, uma coisa fina. Vejam lá a Valéria Fernandes, o Roberto Freitas e o Sérgio Nogueira. Foi um grande prazer receber vocês aqui. Muito obrigada. Muito obrigado. Foi Muito ótimo, obrigado. maravilhoso. E até o próximo, né? Até o próximo Trends. Até lá. Tchau.